Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, modelo de mulher, Maria de Nazaré. Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé. Nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa paz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, modelo de mulher, Maria de Nazaré. Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé. Nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa paz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Boa noite a todos. Que possamos deixar a paz do nosso bondoso Pai envolver nossos corações a partir deste momento. Hoje vamos ler uma página psicografada pelo irmão Roberto e que foi recebida pelo médium daqui da casa de Miguel, o G. Fernandes, em 1982. Recorda com saudade aquele que te antecedeu na grande viagem, mas não te entregues ao desalento do pranto pelo que te parece a ausência dele. Ele não está ausente, está junto a ti sempre que as obrigações a que está entregue permitam. Não ensombreis a terna saudade que deverá estar sempre presente entre os dois, com o desespero do teu pranto. Ele sente as tuas dores tal como antes, e tal como antes ri ou chora contigo, porque continua te amando, sofrendo ou vibrando com tuas vitórias ou derrotas. Lembra-te dele com carinho, porque é com carinho que ele recorda de ti, e muitas vezes te envolve com o abraço da sua lembrança. Não o julgue sob o túmulo no cemitério, e não acaricies o frio mármore como se fosse a fronte fria no adeus. Ali apenas a matéria está voltando ao princípio de onde veio. Ele, o ser amado, já está muito longe, liberto dos grilhões da carne e seguindo outros caminhos, executando outras tarefas, embora venha assiduamente ao teu encontro. Não o atraias com a chama da vela, que nada representa. Usa a chama da prece para que ele, acobertado e fortalecido pela proteção divina, possa, amando, trabalhando e evoluindo, aguardar a hora do reencontro, de acordo com a vontade do Senhor. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à reunião da Prece da Saudade no Centro Espírita Miguel. Sou Martinha Meireles e sou uma trabalhadora da casa. Trago nesta oportunidade reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 3º, notícias históricas sobre os escribas e os fariseus. Neste trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz relatos sobre algumas personalidades e grupos que compunham a sociedade na época em que Jesus esteve encarnado entre nós. Hoje veremos o grupo dos fariseus e dos escribas. Quem eram os escribas e os fariseus? No Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, constam registros de Jesus em relação aos escribas e fariseus. Os escribas
O nome escribas era o nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e também aos intendentes dos exércitos judeus. Posteriormente, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam para o povo. Faziam causas comuns com os fariseus, de cujos princípios participavam, bem como da antipatia que nutriam pelos inovadores. Daí, envolvê-lo Jesus na reprovação que lançava contra os fariseus. Esse texto consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Eram profissionais provenientes de famílias ricas e poderosas, que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Poucos dominavam a arte da escrita e, por isso, eles gozavam de destaque social. Os fariseus, a palavra fariseu vem do hebreu parush, que significa divisão ou separação. A tradição era uma parte importante na teologia dos judeus. Consistia na compilação das interpretações sucessivas dadas ao sentido das Escrituras, tanto a da lei escrita de Moisés quanto da lei oral, e tornadas artigos de dogma. Entre os doutores, essas interpretações rendiam discussões intermináveis, muitas vezes sobre palavras, sobre simples questões de forma, de gênero, ligada a disputas teológicas. Daí, dessa divergência, dessa multiplicidade de conteúdo, nasceram as diferentes seitas e, como não era de se estranhar, cada uma pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como normalmente acontece. A mais influente dessas seitas era a dos fariseus. Eles foram chefiados por Hilel, um doutor judeu, fundador de escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Foram perseguidos em diversas épocas, até que readquiriram o antigo poderio e conservaram até a ruína de Jerusalém por volta do ano 70 depois de Cristo, quando se lhes apagou o nome devido à dispersão dos judeus pelo mundo. Eram ativos nas controvérsias religiosas, nos embates e discussões, servis cumpridores das práticas exteriores, de cultos e das cerimônias. Inimigos dos inovadores. Como Jesus trouxe novos ensinamentos, estavam sempre provocando com questões do cotidiano ou ensinamentos de Moisés. Afetavam grande severidade de princípios, mas, sob a aparência de devoção, ocultavam costumes contraditórios. Eram muito orgulhosos e, acima de tudo, tinham ânsia de dominação. Usavam a religião mais como meio de chegar a seus fins, mais do que como objeto de fé sincera. Pelas exterioridades e ostentação, eram poderosos em Jerusalém, onde exerciam influência sobre o povo
e eram tidos como santas criaturas. Acreditavam, ou assim diziam acreditar, na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Por que as críticas de Jesus? Nos evangelhos de Lucas, no capítulo 11, versículo 37 a 54, e no capítulo 20, versículo 45 a 47, no evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 39, e no de Marcos, capítulo 12, versículo 35 a 40, temos registros de críticas de Jesus aos escribas e fariseus. Porém, Jesus nunca foi contra os fariseus e escribas. Sua luta era contra os fariseus que usavam de hipocrisia, perjúrio, orgulho, vaidade, aparência de bondade, que demonstravam através de exibicionismo e falsa santidade. Esse era o motivo da crítica de Jesus a esses dois grupos da época, aparentando algo que estavam longe de seus corações, impondo ao povo uma religiosidade que nem eles mesmos cumpriam. E por esse motivo foram chamados por Jesus de sepulcros caiados. Aparentemente eram pessoas distintas, mas no fundo do coração eram soberbas, orgulhosas, egoístas, queriam apenas o poder. O que Jesus quer mostrar é que a justiça do reino de Deus não se baseia apenas no cumprimento das normas para garantir a sua benevolência. Essa era a intenção dos fariseus e dos escribas. Por serem exímios cumpridores da lei de Moisés, se consideravam superiores e mais dignos de salvação. Mas alguns fariseus mostravam respeito por Jesus, como, por exemplo, o Nicodemos, que procurou Jesus a fim de conversar sobre assuntos religiosos, devido às notícias das pregações e curas que Jesus efetuava. O Gamaliel tinha nas mãos, à época, praticamente todo o alto ensino religioso judeu, mas era afável e bom. Tinha alma profundamente religiosa e a consciência reta. E também o Paulo de Tarso. Saulo de Tarso era um fariseu ferrenho. Sua conversão, como sabemos, na estrada de Damasco, foi a partir de uma das buscas aos apóstolos de Jesus. Ali, ao encontrar com o Mestre, foi convertido e tornou-se um divulgador da doutrina do Cristo e adotou o nome de Paulo de Tarso, passando por situações idênticas à dos apóstolos. Nas palavras de Jesus sobre a sua cruz, que era leve, leve sim, para ele que era divino, evoluído, para os outros homens com poucas percepções, é uma caminhada difícil. Tanto é que todos os apóstolos foram perseguidos, torturados, tiveram a morte parecida com a de Jesus, por sacrifício, exceto João. O próprio Paulo foi decapitado. A caminhada da divulgação da doutrina do Cristo
não é simples, não. Tanto é que Jesus, em suas palavras para os seguidores, disse: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Ele não disse: espera ficar tudo bem, escolha, resolva seus problemas e venha. Não, venha você e seus problemas, pois ao longo da caminhada você vai solucionando esses problemas e, quem sabe, até percebendo quanto pequeno são em relação a tantos outros que a gente tem que passar. Vemos aqui que Jesus, com os fariseus e os escribas, não era contra a pessoa, e sim contra as atitudes que eles tomavam. Por exemplo, eles gostavam de ficar nas primeiras fileiras das assistências, nas cabeceiras das mesas dos banquetes. Queriam aparentar uma situação por fora, mas por dentro era diferente. Jesus sabia disso, pois conseguia e consegue ver cada um de nós do jeito que somos, com todas as nossas fraquezas, embates e deficiências nesta caminhada. Não era diferente quando esteve encarnado junto a nós. E provavelmente estávamos ali naquela multidão. Porque quantas vezes nós já reencarnamos? Por quantos mundos circulamos? Uma certeza temos, que agora, nesta encarnação, é a nossa melhor encarnação, com todas as nossas dificuldades. Nós já sabemos, já somos bem melhores do que fomos anteriormente. Amigos, estas foram as minhas reflexões sobre este tema. Espero ter contribuído com novas reflexões, com pensamento de fé, porque é o que precisamos ao longo dessa nossa caminhada. Termos fé, confiança de que tudo está de acordo. Chegamos aqui simples e ignorantes. Ao longo da caminhada, fomos adquirindo novas concepções, aprendizados, qualidades e até pensamentos melhores. Assim, continuemos com essa vibração e agradecemos com a nossa prece. Eu agradeço a todos. Uma boa noite. Boa noite a todos. A prece da noite de hoje é dedicada aos seguintes irmãozinhos: Alexandre Heitor Rezende Barroso, Álvaro Alberto Furtado da Costa Lima, Armando da Silva, Astrogilda Quintino Rodrigues, Bianca Souza de Azevedo, Bruno da Costa Lima Mazulo, Celi Souza Berzoini, Cléia Gil de Pádua, Danilo José Lima Brito, Davis Altman, Dorothy Vieira Abranches, Eurico Cerqueira da Silva, Eurico Cerqueira da Silva Filho, Fernando Marques da Silva, Francisco de Castro Mazulo, Yara Garcia Ferreira, Yolanda Martins, Israel de Souza Peixoto, Jackson Machado Tosta, João Alberto Pache, Georgina Mouta, José de Pádua, José Mouta, Júlia Lucas da Silva,
Léa Goiá Magalhães, Lenita da Silva Mendonça, Luiz Cláudio de Oliveira, Marcelo Viana, Marcos Antônio Lino de Souza, Maria Cristina Pache, Maria do Carmo Peixoto, Maria Francisca Cascarfo Cardoso, Maria Rosa da Fonseca, Norival dos Santos Lima, Patrícia Lira Mendonça Azevedo, Paulina Neves Botelho, Paulo Coral, Rafael Mendonça, Rafaela de Pádua Brito, Regina Célia de Lima Fonseca, Renato Rocha, Ricardo André Gomes da Costa, Roberto Maia Fonseca, Roberto Vieira Soares, Robledo Mendonça da Silva, Sanderson Ferreira Silva Filho, Sandra Lino Azevedo, Sandra Maria Rubens, Shirley Eiris Rodrigues, Terezinha Amélia Mendonça da Silva, Valdir Proença dos Santos, Yara Furtado da Costa Lima, Zilda Levi de Oliveira. E também a todos os irmãozinhos que estão em nossos corações, aos que desencarnaram recentemente, aos que não têm quem peçam por eles e a todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Prece final. Vamos unir nossos pensamentos em agradecimento a Deus, nosso Pai, que é o poder, amor e misericórdia. Gratos estamos, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pelo envio do vosso Filho Jesus para nos instruir e esclarecer, mostrando-nos o caminho a ser percorrido com verdade, amor, justiça e caridade. Enviamos, Senhor, nossas melhores vibrações de amor, carinho, conforto àqueles que já deixaram este orbe e passam em nossos pensamentos. Que eles recebam essas vibrações e sigam em paz. Que possamos ser fiéis cumpridores da sua vontade. Que assim seja, graças a Deus.